bem empolgada, assim. Recording is on. Alguém falou inglês, né? Que é da Anne Tsing, não sei se vocês conhecem, ela tem esse livro dos... Uma antropóloga. É uma antropóloga que ela leciona na Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, na mesma faculdade onde a Donna Haraway leciona, então elas trocam muito, né? E essa autora, ela tem um livro que muita gente está lendo, né? Dentro da antropologia, mas não só, dentro das artes, dos estudos culturais, que é... Digita aí o nome dela ali. Só para falar, a Tereza vai falando... Que é o cogumelo, que são os cogumelos do fim do mundo, né? Que a partir, ela vai falar sobre... Ela vai propor uma outra maneira de fazer etnografia e antropologia, que entra muito dentro nessa antropologia mais pós-moderna, que vai questionar toda essa relação antiga da antropologia, né, dessa visão sobre os povos nativos, né, de quem constrói as narrativas, mas então vai propor uma outra ontologia também, vai observar outras cosmologias, né, e principalmente essas nas quais vai levar em consideração outras formas de vida, né. Então, por isso é muito interessante essa perspectiva dos nativos, indígenas. E isso tem muito a ver também com o Viveiros de Castro, aqui do Brasil, né, que é super importante atualmente. Ela cita bastante ele. Cita bastante ele, né? E o Bruno Latour também. Sim, que vai pensar muito essa relação interespécies, né? E essa outra concepção sobre a ideia de natureza e cultura, não como instâncias separadas, né? Dentro da antropologia. Mas, na maneira dela fazer antropologia, ela vai também começar a vislumbrar um exercício poético. E, então, isso vai muito de encontro para nós das artes, né? E ela vai falar muito desse pensamento, desse fazer e desse pensar que vai se construindo ao mesmo tempo. Que isso vai aparecer também para quem já leu um pouco Emanuele Coccia, da Vida das Plantas. Quando ele vai falar da ideia da semente, das plantas, ele vai falar que a semente é isso, né? Ela, ao mesmo tempo que ela tem uma força geradora, ela acontece, enquanto ela vai surgindo, ela vai acontecendo no momento que ela vai surgindo, né? A depender das circunstâncias que estão ali. Então, ela também fala muito disso, desse exercício de fazer antropologia, etnologia, mas poderia se aplicar para a arte, para nossas práticas, né? Que ela vai se constituindo e vai se reformulando e tomando novos rumos a partir desse fazer constante. Né? E ela, acho que uma palavra também que entra bem nesse assunto é ressignificando. Ela, quando traz o Bruno Latour, fala sobre ele ter uma espécie de guerrilheiro dos conceitos, de tentar reformular ou reapresentar, criar novas ressonâncias sobre conceitos, sobre palavras e sobre ideias. Sim. E aí dentro disso... Pode. Não, só para... ela fala da importância da gente colocar em prática um discurso e até mesmo algo que ficava no plano teórico. O nosso momento pede revisões, mas mais do que revisões, ele pede práticas. Entre uma das coisas que ela cita lá, a Teresa estava falando sobre esse momento de rever também práticas que foram completamente achatadas pelo capitalismo, que ela chama de ecologias holocênicas. Ela mistura esse termo, que é um termo geológico, tem uma certa relação com o antropoceno, mas assim como o Bruno Latour tenta pegar a raiz da etimológica de algumas palavras para formar os conceitos, ela, quando fala de ecologias holocênicas, ela está tentando criar um paralelo com essas ecologias antropocênicas, que é quando o homem passa a atuar quase como uma força natural do planeta, promovendo uma série de alterações, e como a gente conversou, né, Teresa, não dá mais para usar a palavra crise. Não é uma crise ambiental. Porque quando a gente fala em crise,
a gente sabe que uma crise ela tem uma passagem. Às vezes é um período que se resolve meio que sozinho. E o que a gente está promovendo no planeta não é uma crise. Ela é uma catástrofe. Ela tem que ter uma outra ordem de discurso para falar sobre isso, porque ela não é mais passageira. Até o que o Latour fala, seria passageira 30 anos, se 30 anos atrás, no mínimo, tivessem sido tomadas algumas medidas efetivas para a gente não chegar onde chegou. Então, 30 anos atrás, a gente poderia até falar em crise, hoje a gente não pode mais. E entre essas ecologias holocênicas que ela fala, é que a gente deve ter mais atenção para essas ecologias extintas, tanto as formas de ecologias naturais, onde o homem não tinha tanta relação, mas principalmente as ecologias humanas que ainda se mantêm no mundo contemporâneo. E aí, estendendo um pouco a leitura dela, conversando aqui com a Tereza, a gente fala que a gente tem muito a falar sobre essas ecologias que ainda se mantêm, essas ecologias holocênicas. A princípio, separei duas leituras aqui, que é o Krenak, com ideias para adiar o fim do mundo, e o Amanhã Não Está Vendo. E outro, o Davi Copenau, com o Bruce Albert, com A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami. Então, quando ela fala de ecologias holocênicas, é disso que ela está falando. São ecologias que sobreviveram e não sobreviveram à toa. O próprio Krenak, nas falas, é muito comum ele dizer que eles estão em combate, estão em guerra há mais de 500 anos, desde a chegada dos colonizadores aqui no nosso litoral. E quando vem ele falando muito calmo, e às vezes com uma espécie de um diálogo, na verdade, ele está em guerra, em combate, está em confronto. Mas são maneiras também que a gente precisa entender e praticar de guerrilhar e combater, resistir. Sim, não à toa que daí a gente traz essas palavras que estão no livro da Nitsine, né, que é a ideia de ressurgência, que está conectado totalmente está relacionada com a questão da saúde ecológica, e que incluiria também a questão da resiliência, desculpe, da remediação, face a esse estado de ruína, né? Esse livro, só para não sei se a gente falou, que a gente toma como referência, Viver nas Ruínas. Para quem quiser, eu tenho ele em PDF e até depois no final eu posso compartilhar. Eu tenho um drive onde eu estou juntando uma série de bibliografias que eu chamei de arquivos da Terra. Eu chamo de Terra, mas entendendo Terra com T maiúsculo, T minúsculo, entendendo a Terra também como essa questão atmosférica também. A Bel aqui falou do Emanuele, né? Só para não perder quando alguém põe no chat, que ele diz que é passageiro para a natureza, né? Sim, seria, mas para os seres humanos não. Muita gente a natureza não, sem dúvida, ela não se importa, né? Não se importa. É nós que temos consciência dessa finitude e dessa ameaça para a nossa espécie e para as outras também, claro, né? Mas a natureza, tanto é que a Anne Tsing, ela fala do conceito de perturbação, que é uma coisa até que me deu uma quebra, né? Que ela vai falar da perturbação como algo que acontece tanto a partir da natureza quanto do ser humano, que vai produzir uma mudança abrupta, né? Ou rápida nas condições do ecossistema. Mas isso pode ser provocado por um vulcão, por um incêndio espontâneo, por uma tempestade. É legal para conversar sobre esse conceito, que ele é um conceito diário, instantâneo. A cada segundo estão acontecendo essas perturbações. Né? Seja na esfera social, na esfera pessoal, né? Todos os organismos estão preparados, assim, vivem perturbações a todo momento.
E aí essa ressurgência seria esse trabalho, né? No caso, ela está mais interessada no trabalho que são entre múltiplos organismos que vão negociar, daí ela fala através de assembleias, e aí a gente trouxe também a ideia do Deleuze de assemblagens, né? Essa noção de habitabilidade, a partir desse impacto, desse estado de perturbação. Que, no caso, quando ela fala de ruína, a ruína já não é só essa perturbação, essa ruína já seria esse estado que nós vimos, que esse excesso, né, provocado mais pelo ser humano mesmo e nesse mundo globalizado. E até quando a gente fala sobre esse conceito da perturbação, ele é muito próximo desse conceito de crise. São pequenas crises, mas só que uma hiperperturbação, como a gente acompanha, por exemplo, no clima, ela não é mais uma crise climática, ela é uma catástrofe climática. E, bom, acho que a gente falou bastante dessa autora, que a gente está super empolgados, assim, estudando, e entre outros autores, né, o Bruno Latour, o Emanuele. Eu acho que depois vocês podem também falar das coisas que vocês, das referências de vocês. Eu vou digitar aqui, mas o nome completo do livro é Viver em Ruínas, Paisagens Multiespécies no Antropoceno. Ele foi lançado ano passado, então ele foi recente. E esse 2019. livro do cogumelo, ele, pelo que me parece, o Jorge Mena Barreto está traduzindo ele. Não terminou faz um tempão que ele está traduzindo, livro grande. Mas, enfim, aí a gente acabou escolhendo essa imagem, esse desenho que acompanha a ideia dessa oficina, dessa conversa. Foi um projeto que a gente escreveu para um edital, que acabou não acontecendo, mas está totalmente ligado com o trabalho que eu e o Pablo começamos a fazer em parceria, que é o Fogo Comum, que já aconteceu algumas vezes. Acho que a primeira vez foi na casa do Sil Fallen. Tem umas fotos aí sobre esse momento. Na Sopa de Pedra, lembra? Sim, foi na Sopa de Pedra, na segunda edição, lá na casa do Sil e da Carol. Nossa, foi muito importante, porque ali a gente fez o teste prático da dimensão da base de concreto para poder acontecer em qualquer lugar sem poder queimar o chão. Então, depois a gente fala um pouco mais disso. Mas é um trabalho muito simples, na verdade, né? Que retorna essa questão do fogo, né? E da reunião, e voltando a essas assemblagens, essas assembleias, a ideia de juntar pessoas mesmo em volta do fogo, né? Essas interações. Nessas interações. Que não são, elas não tratam com algo que também a gente conversava aqui, pensando nessa conversa, não é tentar chegar num campo tópico da harmonia. Esses autores deixam muito claro para a gente observar o quanto esses instantes desarmônicos, eles são instantâneos, a todo instante eles acontecem. Aonde eu acho que a gente deve começar a chegar nesses modos de campos de harmonia, como isso pode se dar de uma forma não tão agressiva e uma forma de que essas desarmonias que acontecem tanto na natureza, vão acontecer em todas as práticas humanas, que elas não sejam de uma forma muito forçada e violenta e, principalmente, intransponível. Né? Eu acho que é esse campo do diálogo que esses autores e acho que move essa nossa conversa, assim, é como encontrar essa medida. Bom, mas para quem não conhece, quer falar um pouco desse trabalho? Será que a gente mostra umas imagens? Só vou digitar aqui o nome do livro. E a autora. Bom, daí nós fizemos esse trabalho tem 2 anos já. Isso foi 2018. É uma ação, né? A gente diz que é uma ação. Então, a gente se propõe a fazer fogueiras, e essa é uma fogueira feita de uma lata, dentro de uma lata, que é uma lata de tinta, dessas como souvenir grandes, né? 20 litros, 18 litros.
E toda a lenha que a gente utiliza é uma lenha que é encontrada dentro de caçambas, é de descarte, Da própria casa. da própria casa. Galho de... Enquanto vai no caminho, pega um galho. E também e também enquanto essa fogueira acontece, convidar as pessoas também para ir coletando mais combustível, né? E até, né, Tereza, a gente estava aí, eu acho que a maior parte aqui trabalha, estuda arte, e conversou um pouco sobre as coisas que estão aí, né? Eu acho que é isso, né? Eu comprei tacatu pacaco. Oi? Legal! É o Nuno? Mas, Oi, desculpe. A gente tem que aprender a falar outras linguagens, né? As das plantas, as das pedras, as das crianças. E falando sobre o fogo comum, como quando ele deixa de ser, então, essa interação, isso que é trabalho, ao mesmo tempo que não é um trabalho de arte, ele desconecta e é mais do que trabalho, o momento que quando a gente vai colocar isso, ou seja, num portfólio, ou num projeto, né, onde tem uma descrição de trabalho também, assim como a gente falou que o Bruno Latour tenta usar na prática alguns conceitos, a gente tentando descrever esse trabalho. A forma que a gente colocou, que parece mais verdadeira, é que ele é uma ação performativa colaborativa. Aí, né, Tereza? Ação, a gente quis colocar em primeiro essa palavra, a gente não quis só colocar performance, entendendo a performance como uma linguagem. E ação, ela é mais próxima de uma ação direta, de uma ação social ou uma própria ação climática, que o próprio clima tem, a ação de uma movência. E no caso dessa performativa, sim, é uma tradução dessa linguagem de performance, mas performativa, diferente da performance, ela não tem um roteiro performático definido, porque ela acontece com a colaboração. E sem uma participação, com algo colaborativo nesse trabalho, a gente nunca fez, né, Tereza? Ele não tem uma marcação com uma performance, e porque ela lida com esse recolher de materiais. Se a gente não encontra em uma rua, a gente tem que andar 2, 3, 4, convidando um grupo de pessoas antecipadamente para fazer isso, assim que encontra com as pessoas que estão passando pelo lugar, ou esses convidados de última hora, e nisso a gente acaba lembrando bastante de um termo que o Hélio explica atrás, que é o participador. Não é mais um público, não é mais um visitante de uma exposição, mas ele é convidado a participar. E é uma participação, no nosso caso, tão efetiva que o trabalho acontece com ela. E sempre foi realizado em espaços, né, Tereza, relacionados à arte, mas também, como a gente falou, uma sopa de pedra e com momentos assim extra ou misturado com o campo artístico. Sim. E também... Eu vou compartilhando aqui, enquanto a Tereza vai falando, algumas imagens com vocês. Bom, esse trabalho ele aconteceu muito, né, num momento onde, que a gente continua, né, os desdobramentos desse momento político desastroso, também catastrófico, que a gente está vivendo. Então, também tinha essa questão do fogo junto com juntar pessoas para estar mais próximas e compartilharem esse estado, né, também emergencial ali, para estar conversando, estar junto das pessoas. E... Estão aparecendo algumas palavras aí? Algumas imagens? Esse foi em Porto Alegre, né, uma montagem que foi feita lá. No caso, essas latas eu já levei elas prontas, assim como a base, mas as madeiras, algumas eu levei comigo e outras a gente recolheu nas caçambas em torno ali da exposição, na Casa Baca e no Parque da Redenção.
que é próximo, vai ficar uns, talvez 500 metros da Casa Baca. Essa já é uma imagem de preparação ainda das latas. Que foi no Jardim Sem Governo, que foi um projeto que eu realizei no bairro da Barra Funda, que durou agora em 2016 a 2018, 3 anos, 3 anos, e também foi muito a partir dele que a gente também começou que a gente teve o clique, assim, de fazer esse trabalho, porque não sei se vocês lembram da exposição Aterro e Desaterro, no MASP. Foi lá que eu e o Pablo nos conhecemos, que ele me ajudou a fazer uma remontagem desse trabalho, né, a pedido do Josué. O Josué conheceu a ideia desse trabalho aqui em São Paulo e quis muito que eu fizesse ele numa versão, hoje em dia eu já condeno, né, porque foi totalmente deslocado e perdeu totalmente o sentido dele para ganhar outro, né? Mas enfim, o Pablo ele montou esse trabalho comigo nessa exposição, e lá no final dessa exposição, como foi um trabalho que eu tentei negociar muito com o José para não montar, porque eu senti que ele não. Depois eu vou falar do Jardim Sem Governo, desculpa, está passando um caminhão, esse projeto mais para frente, mas no final, na abertura da exposição, eu decidi fazer fogo lá. E aí o Pablo que veio com a solução de fazer dentro de latas. E também o fogo dentro de latas é um fogo que é uma solução, uma gambiarra muito utilizada pelas pessoas em situação de rua, né? Para se aquecer no frio, para cozinhar, né? Eu até tenho uns vídeos, não tenho aqui compartilhados, mas talvez no meu site, que eu filmei algumas pessoas fazendo uso mesmo, né, dessas latas para cozinhar e se aquecer. Então, era como trazer essa memória viva mesmo do que realmente é, né, da vida do Jardim Sem Governo em São Paulo para o contexto ali, institucional do MASP. E aí juntamos o fogo com o fósforo levante do Pablo, que eu acho que vocês já conhecem. E aí a gente, nossa... E que foi feito, a gente foi descobrir que também foi pensado a partir de 2016, dos acontecimentos políticos, de golpe, e o quanto esses trabalhos em suportes, linguagens diferentes, eles tinham uma interligação do campo geográfico, político e principalmente a localização, que é essa vontade de reagir e de pensar em formas de levantes, né? Formas de alguma resistência ou reação, ainda que no campo artístico, no campo das inspirações. A frase que move esse trabalho aí do Fósforo Levante é aquela frase que tem embaixo da imagem. São N possibilidades de chamas insurgentes. Então, Fogo Comum é uma mistura desses dois trabalhos. A gente até escreveu um artigo, né, Tereza? Depois a gente pode compartilhar o quanto, observando isso meio que de fora, foi legal perceber de que um site específico, no caso do Jardim Sem Governo, se mistura com um objeto, com um múltiplo, e acaba resultando numa ação performativa colaborativa. Aí a gente faz ali cada um sozinho e os dois ao mesmo tempo, um olhar sobre a aproximação desses dois trabalhos e o resultado dele num outro projeto. E aí eu fico imaginando que como a prática do fazer fogo, ele realmente o fogo tem esse poder de juntar as pessoas. Eu fiquei pensando nas conexões com o coletivo, né? CAC tem uma coisa muito forte com a questão da alimentação, da autonomia alimentar, e como a alimentação ela também volta para essa questão do fogo, do cozimento, né? E também do compartilhamento. E que através do compartilhamento da alimentação você junta as pessoas, né? A comida ela é um dispositivo de agregador, né? Até recentemente eu acabei caindo num texto
antigo do antropólogo alemão, assim, muito questionável, mas ele vai falar sobre o beijo, né, o surgimento do beijo da boca, porque ele estava falando desse momento da pandemia onde os corpos não podem se tocar. E ele vai remontar o beijo na boca que teria surgido nesse ato de passar comida. Enquanto isso, eu de estou uma boca para outra, vou né? mostrando as imagens aqui do fogo comum. Esse ato de passar comida, né? De compartilhar comida. Da mãe para o filho, mas muitas. Daí já voltando para o nosso estado antes de ser humano, né? Animal. A gente é animal, né? Mas macaco, para quem acredita que a gente foi macaco. Como essa coisa da comida, muitos animais têm, né? De passar comida na boca ainda. E isso acaba tudo se conectando com essas, que a gente falou, essas ecologias holocênicas, essa ideia de um antropoceno, uma ideia de que talvez a nossa solução para o futuro está um pouco mais distante desse momento presente. E nisso a gente acaba, eu, no caso, esse desejo de buscar essa solução um pouco mais distante, eu acabo chegando a esse princípio do fogo, desses primeiros interesses, esses interesses ainda antes desse Homo sapiens sapiens, e acho que também quando a gente pensou o fogo comum, e essa ideia de agregar, pensar um fogo que a gente falou, aqui tem essa imagem, um dos maiores desafios de conseguir o estado de fogo que a gente quer, o estado de trabalho, o estado de interação, é o diferente desse estado de fumaça ou de cortina de fumaça. E conseguir um fogo assim, quase sem fumaça, a gente descobriu, né, Tereza, o quanto requer um pacto social de colaboração. Então, muitas vezes nas internas, essa conversa eu acho que é muito para isso, né, Pri? É compartilhar as internas do trabalho e onde desconecta com a própria vida. A gente conseguir um estado de calor, um volume de fogo que não incendeie, ele é praticado na frente dos carros, aqui dá para ver. Tem carro a 2 metros de fogo, altamente inflamável. E isso requer além de cuidado, uma responsabilidade com o próprio evento, com o trabalho e com as pessoas que estão circulando. E lembrando que no contexto urbano você não pode fazer fogo simplesmente, né? Então é uma coisa que também nos foi a gente foi pesquisar a legislação por uma questão de pacto também social, né? Segurança vivendo no contexto de cidade. Então, tanto é que quando a gente faz, a gente tem que contratar sempre um bombeiro, né? No caso, a gente já tem uma bombeira muito legal. Sempre a Natália, que já trabalha com a gente, que adora fogo, inclusive. Tanto que a bombeira adora. Não, é interessante vocês falarem isso, porque a polícia... Estão me escutando? Uhum. É interessante vocês falarem desse cuidado, que tem que ter um bombeiro, uma bombeira junto, porque é muito isso, assim, a polícia e a guarda municipal cobram isso dos moradores de rua, né? É como se fosse uma segurança, ou preservar a segurança da população, quando, na verdade, sem esse ato do acender o fogo, eles não conseguem nem se alimentar, nem se aquecer, né? Uhum. Muitas vezes vindo a falecer, inclusive, como aconteceu 2 vezes esse mês em Florianópolis. Então... Foi bastante frio, né, Pri? Sim. Aí pensar nisso, né? Onde está a segurança em relação ao fogo, né? Sim, porque também você vai tirando, também se trata muito de você ir tirando a autonomia das pessoas, né? Eu acho que quando você pensa de toda essa passagem da ideia dos campos comuns, né, que existiam, a gente vê até que lá, essa autora ela vai falar muito do caso do Japão, que
80 anos atrás, ele tinha ali toda uma cultura de viver, de fazer um cultivo em relação ao bosque, né? E do bosque se tirava a lenha e também todos os nutrientes para fazer a adubação das plantações. Mas à medida que chegou a eletricidade e os adubos químicos e outras ofertas de vida na cidade, essa interação ela foi deixando de acontecer também. Então, porque ela era também muito, porque ela tinha que, porque já se entendia que para viver naquela interação tinha que se respeitar um ciclo, né? Tem que se respeitar. Se você quer ter lenha sempre, e os animais que você vai caçar, porque tem toda uma relação ali do bosque também de você ser caçador, coletor, você também tem que respeitar uns ciclos, né? De recuperação desse ecossistema todo. Então ele precisa descansar. E acho que hoje em dia não se entende essa ideia de descanso e também toda a ideia de precarizar cada vez mais as pessoas para elas não terem autonomia nenhuma e dependerem, né? É como se a eletricidade, ao mesmo tempo, isentasse de ter que pensar nesses bosques como deixou de ser uma fonte de madeira, de alimentar o fogo, então não precisa pensar mais nisso porque chegou a eletricidade. Então, o quanto precisa ser revisto a chegada de uma tecnologia, o quanto ela não descarta alguns cuidados ou as formas de vida que estão interligadas com esse não precisar mais da gente, né? Uhum. Sim. Acho isso que ela chama atenção, trazendo esse dado da chegada da eletricidade e a depredação dos bosques que circulavam na cidade. Agora, você falou aí que tiveram 2 pessoas de rua que morreram aí por conta do frio. Um candidato aqui em São Paulo, à prefeitura, também fez uma colocação horrível essa semana, falando que que o centro de São Paulo não é um lugar para alimentar pessoas. E criticou o trabalho das ONGs, das pastorais e mesmo de outros órgãos independentes que fazem esse trabalho lá, né? Então tem toda uma ideia de higienização, de esconder as pessoas. E imagina, aqui em São Paulo você tem 40 mil pessoas na rua, né? É uma cidade pequena do interior, é muita gente. E muitas não querem se submeter aos abrigos tradicionais, porque o abrigo ele tem muitas regras, acontecem também coisas, disputas ali dentro, né? Enfim, ninguém quer também ter a sua vida cerceada, porque na rua também quem mora, quem aprende a morar na rua, também entende que ali tem um lugar de liberdade. Pelo menos quando eu trabalhava no Jardim Sem Governo, eu conversava com algumas pessoas que estavam ali, que elas já tinham os esquemas de onde pegar comida, de como sobreviver naquele toda essa meio, rede de sobrevivência. Toda essa rede de sobrevivência. Mas acorda a hora acorda e dorme a hora que quer. Então tem essa. Falando em rede de sobrevivência, uma das coisas que manteve vivo, né, e mantém vivo esse local lá, que acabou tendo esse nome, Jardim Sem Governo, mas ele já era um lugar que existia, né, Tereza? É um ponto de água, tem um gato. Ninguém sabe a origem daquela água. E aí também se fala muito dessas bordas do capitalismo, né? Porque quais são esses lugares que ainda você consegue, onde tem essa precariedade, onde nem tudo está completamente, como se diz, capturado, né? Para usar um termo mais deleuziano, assim, pelo capital. Embora tudo, né? Tudo não tem como dizer que não esteja conectado, mas tem esses lugares onde ainda dá para fazer o fogo, onde ainda dá para viver de um jeito como coletor, né? Mas claro que é uma vida muito precária, e é uma vida, e essa precariedade ela pode ser entendida de 2 maneiras. É uma precariedade que para a gente interessa, eu me interesso muito pela ideia de precariedade dentro da arte, mas dentro também da vida, né? De você poder... A precariedade
nesse sentido de ser um anti-regimento, né? Onde tem um controle absoluto. Mas, ao mesmo tempo, é uma precariedade que interessa ao sistema capitalista. A gente, quando até se pensa como artista, quantas vezes a gente não sente que interessa por um discurso hegemônico, até por uma empresa, assim como elas se apropriam da ideia de sustentabilidade, elas se apropriam de um artista que faz um trabalho político, que diz que dá para viver com pouco, que dá para ter uma vida com menos, mas é um discurso, claro, olha como é legal, mas é algo que essa precariedade também ela está aí, né? Os trabalhos, não existe mais uma situação do trabalho cada vez menos, né? Do trabalho, do contrato de trabalho tradicional. Existem mais essas situações precárias, elas estão sendo agora cada vez mais, está se consolidando mesmo como uma realidade para a maioria das pessoas. Então tem esse duplo sentido. Não sei se a gente vai para algum outro... Bom, mas aí a partir desse momento que a gente começou a lidar com o fogo, a gente também, paralelamente, esse interesse, a gente tinha um interesse nos nossos trabalhos pela cerâmica, que eu acho que é eu mesmo já me incluí nessa, né? Eu acho que a cerâmica tem uma visão ainda, às vezes, tem um preconceito, né, que coloca ela num lugar de um fazer artesanal, que aí você vê que eu acho que por muito tempo, até eu acho que me enquadrei isso dentro dessa visão, dentro da UDESC, é uma coisa hippie, artesanal, né, aquela coisa, aquela linguagem da cerâmica. Mas acho que eu ressignifiquei totalmente esse campo, né? Acho que é uma linguagem muito bacana, porque ela realmente vai lidar com todos os elementos, né? Do fogo, do tempo, da água, do fazer, da manualidade e que mais? Das condições climáticas, né? Porque tudo age, né? Tudo na arte de fazer cerâmica, tudo isso está junto, né? E o Sil colocou ali mandou um texto ali sobre isso, né? Se os acordes, esse estado de desarmonia, caos, controle e uma sinfonia hegemônica, sons aparelhados, sons mediados e esse estado de liberdade vigiada que nem é oferecido, né? Ele já tem uma imposição assim nisso, e o quanto são necessárias, né? Não só, acho que é um conjunto mesmo, onde pega bastante a ideia do coletivo. Eu digo nós aqui, eu acho que o grupo todo pode falar, enquanto artistas, né? Mas tem essa pauta também acontecendo num campo mais específico, ou em conjunto com a política, com práticas não institucionalizadas. O que a gente percebe é que é mais fácil agir dentro dessa precariedade, mas no sentido de ser liberto, do que dentro das instituições, né? Não sei se vocês têm essa ideia também. E aí a gente vai confrontando. Eu lembro muito, né, Tereza, dessas conversas lá com o pessoal que realmente morava lá no Jardim Sem Governo. Enquanto tem esse... eles não estão lá à toa, assim, é porque eles realmente pegaram aversão a esse controle. E aí, controle, quando a gente vai falar, acho que todo mundo talvez tenha alguma conversa para fazer. É o controle familiar, é o controle do trabalho, é o controle da própria sanidade. A gente tem que estar, sem momento, num estado consciente, produtivo, e o quanto é um universo imenso que leva pessoas para a rua, né? Não isentar o vício, as fraquezas, ou até mesmo, já que a gente está falando sobre esses polos não serem tão fechados, as fraquezas e também a coragem, né? Porque viver na rua não é para quem não tem coragem. Mas forte isso. A gente acabou
Aí, juntando esse tipo de esses fogos, né, com a ideia de fazer as nossas próprias queimas cerâmicas dentro dessas latas. E aí foi um desafio. No começo eu não botei muita fé, porque o Pablo que estava com essa ideia fixa, né, de que ele queria fazer as queimas no fogo. Eu falei, nossa, mas tem toda uma técnica, o pessoal faz dentro de buraco essa queima rústica, né? No próprio nosso campo de pesquisa Porque hoje, quando eu né, estudei na universidade, sempre, você tem que ter um conhecimento do fogo, tem que aí ter um cálculo da você fica até com argila, medo de fazer, né? a argila tem que ter tantos por cento de chamote, e o aquecimento não pode ser isso, aquilo. E aí eu fui pesquisar também no YouTube, assim, olha, tudo que tinha lá, desde vídeos domésticos até recorte de documentário de pessoas que, sei lá, vivem naquele modo há mais de 1.000 anos, 2.000 anos, fazendo a coisa meio que no acidente, sem falar. No caso de um indígena brasileiro, ele queimou 10 peças no buraco, ele vai tirando e meio falando, aí entra em confronto esse nosso modo produtivo e também modo que tem que dar certo, né? Tirando nas cinzas ali, no dia seguinte, essa aqui quebrou, essa aqui não quebrou, mas acho que uma vai salvar. Então, quase que, olhando para o Sil aqui, agora no quadradinho, lembrei das metas, né, Sil? Vamos dobrar a meta, vamos simplificar a meta, e o quanto esse nosso campo de metas, ele também acontece, né, nessas populações, mas ela não tem essa pressão, essa cobrança e essa obrigatoriedade de dar certo sempre. Ele a vida vai fluir natural ali com ele, não vai cair o rendimento por terem quebrado todas as peças. E a gente jogou mesmo, né, Tereza? A gente entrou para a experimentação, algumas coisas a gente vai compartilhar aqui, até aproveitar, vou colocar aqui nas mensagens os 2 PDFs que a gente montou, com esse guia prático e urgente sobre queima cerâmica com fogo e latas metálicas. Então, gente, eu mandei ali o do guia prático, porque eu ia perguntar para vocês, assim, queria ouvir um pouco de vocês, como vocês planejaram esse guia prático, assim, com qual propósito, né? Até porque nos interessa bastante, enquanto coletivo, com essa ligação com a população de rua, entender que tipos de táticas e estratégias a gente pode fazer para compartilhar com essa população também alguns desses conhecimentos, né? Sim. Aí a Abel escreveu aí. Que acho que morar na rua não é um ato de coragem. Não podemos romantizar, mas não é no sentido de romantizar, é o que eu falei. Eu disse que morar na rua não é para todos. Não, requer coragem, mas... requer. Mas eu acho que não é uma escolha. Não é uma convocatória para todos nós aqui largarmos seus filhos e morar na rua. Todas as pessoas que eu conheci que estavam em situação de rua querem mudar, querem sair da rua, sim. Mas não voltar para esse mundo padrão. Tereza, eu não. Eu dei aula na Passarela, né, por um tempo. Passarela, para quem não sabe, é um lugar... Era uma passarela do samba, mas agora, durante a pandemia, virou um lugar aberto para a população de rua que quer ficar lá. Enfim, tem todo um problema institucional também, mas que não é assunto para o momento. Mas, enfim, foi uma oportunidade de estar conversando muito mais próxima dessa população do que quando a gente só vai e entrega comida, assim, mais rapidamente. E com essas conversas, muita gente está lá sim, logicamente, porque ou perdeu a casa, ou entrou no vício, ou teve algum acontecimento na sua vida que levou essa pessoa para esse lugar. Mas tem um grupo de pessoas, que é um número muito menor, óbvio, que não quer sair da rua, né? Que se vê naquele lugar como sua casa, de fato. Tem uma menina, Rosângela, que fazia aula comigo, e aí uma vez eu perguntei para ela, tá, Rô, mas você tá na rua por quê, né? O que a gente pode fazer para te ajudar? Você quer sair, você quer ter uma casa, quer ter um trabalho?
E aí ela, não, eu não quero, a minha vida é rua, não suporto a ideia de ter vizinho. Então, assim, e é, e é esse lugar, assim, então a gente vai conhecendo a história individual de cada um, né? Claro, isso Sim. não é regra. A maioria das pessoas que estão na rua é de fato porque não tem trabalho, não tem casa, ou por um outro motivo de doença, ou enfim. Às vezes é até uma condição de veio para cá ou para fazer uma cirurgia, ou porque veio procurar emprego e aí não consegue voltar para sua cidade, né? Mas a gente encontra assim, as pessoas que estão na rua porque querem estar na rua. Sim. Acaba, Elas existem. eu tenho um caso de uma pessoa bem próxima, que até hoje eu falo no WhatsApp com ele, que é o Bahia, o Evailson. Ele sempre que ele ficou 12 anos na rua, chegou para trabalhar em São Paulo, na construção, com um tio, e acabou o dinheiro, não conseguiu voltar. E foi ficando, né? Vai um dia, dorme um dia, no segundo dia roubam a documentação dele, aí vão acontecendo uma série de coisas. E ele sempre dizia para mim que gostava, ele tinha muito orgulho, né, de morar na rua. E ele dizia muito para mim dessa questão da liberdade, né? Mas chegou um momento e aí teve trabalho, daí teve uma moradora, uma pessoa que morava no bairro que fez todo um trabalho com ele e ele acabou voltando para a casa dele. Acabou voltando. E eu até hoje eu não sei se ele foi convencido, se ele falava que estava na rua por uma coisa de orgulho, né? Porque também eu acho que a gente tem muito orgulho, a gente não quer ser vitimizado sempre, né? Para a mulher eu sempre acho particularmente mais difícil porque tem muita violência, né? Para as mulheres. Olha, as mulheres que eu conversei em situação de rua eram silenciadas, só falavam comigo com permissão do companheiro delas, elas tinham que se agenciar com homens, e esses homens eram super controladores, apanhavam, então, por isso que é interessante, realmente a gente está exercitando, né, muito legal o coletivo estar trabalhando essa questão da autonomia, né? Todos esses gestos que conseguem talvez desligar um pouco a gente dessa dependência, dessa noção de tempo, de trabalho, de mercado, né? Como que a gente pode tecer outras economias até, né? Para estar sustentando a nossa vida. Que essa noção de precariedade também a Anne sempre fala, né? Que a precariedade ela existe antes do capitalismo, porque a vida também ela sustentar o nosso corpo também não é uma tarefa fácil, nunca foi, né, na história da humanidade, né? Se for pensar as fomes, as pestes, as guerras, disputas, né, não é fácil também, independente do sistema, né, que a gente está vivendo agora. Isso que ela chama das ecologias holocênicas, né? Mas aí a ideia de fazer as cerâmicas veio também de uma necessidade por uma falta de um forno, né, que antes nós tínhamos acesso, então isso se tornou mais urgente assim, para a gente estar fazendo as nossas queimas, e também de compartilhar esse conhecimento para qualquer pessoa fazer uso, né? Assim que a gente foi vendo, né, Tereza, que foi dando certo, o que pode antecipar e o que não pode mexer no andamento técnico dessa queima, a gente viu que poderia compartilhar isso, principalmente nesse momento que a gente está em isolamento, talvez buscando suas próprias soluções, e a gente pensou que isso não podia ficar só com a gente. Tinha que fazer um guia prático, e ao mesmo tempo urgente, ser compartilhado para quem tiver a vontade de fazer essa experiência autônoma de uma queima cerâmica, que dá certo sim. E a gente falando muito breve sobre uma técnica, ela não vai chegar a um resultado. A gente já teve algumas perguntas sobre a possibilidade de uma queima cerâmica em um forno elétrico em alta temperatura. Essas peças não vão ter a resistência desse tipo de queima, né? E também não vão ter, assim, como chama, Tereza? Impermeabilidade? A impermeabilidade.
Mas esses Então, vasos de plantas que a gente compra nas agropecuárias, de barro que são de mesmo, baixa temperatura, eles também esse são mesmo de forno baixo. elétrico, mas de baixa temperatura. É mais ou menos quando aí você vê que, igual os filtros, né, que ele começa a Filtro de suar, ele água sua também. muito mais, né? Ele isola a água, não tem vazamento, mas ele, ao mesmo tempo, ele passa nessas paredes, né? Porque esse tipo de queima, ela chega no primeiro grau que a argila se modifica para se transformar em cerâmica, numa argila queimada. Mas que, poxa, tem muito mais tempo desse tipo de queima cerâmica do que o tipo de queima com forno elétrico. Sim. E aí, claro, tem pessoas que fazem essa queima-lenha, né? Se for ver, de maneira a chegar em temperaturas mais altas. Exato, Mas aí isso equivalente sim, a um forno elétrico. mas aí isso Mais de sim 1000 graus. requer um conhecimento de madeiras, lenhas, porque daí você vai controlar o aumento da temperatura através dos tipos de madeira que você Aí usa. é algo que quem já fez um fogo vai lembrar, uma madeira muito porosa, ela queima rápido e tem um tipo de aquecimento. E quando a gente coloca um nó ou uma madeira bem compacta, essa madeira demora a queimar, deixa essa temperatura mais alta e por mais tempo. Então é um apuro técnico dessas modalidades de queima. E também não tem limites, assim, aqui é uma lata de 18 com mais metade, porque a peça era maior. Então a gente cortou, aumentou ela para tentar estender esse forno, né? Para uma peça com mais comprimento. Também funciona. E esse fogo que a gente coloca embaixo, 2 motivos. Para gerar um calor para a gente, que meio que atravessa a noite, acompanhando, não todo o tempo, mas para estar ali desfrutando, conversando, não só... Então, muitas vezes, né, Tereza, não é só um forno para a gente, é uma possibilidade de estar conversando, de também estar se alimentando, e outra estar bebendo alguma coisa, conversando realmente e vivendo ao lado dessas peças enquanto elas estão queimando e a gente está esperando e está querendo ver como que elas vão ficar e já falando do projeto que vai acontecer depois com elas. E claro que também tanto quanto a Bel trouxe ali, né, de romantizar tanto a questão da rua, a gente não trata com romantizar esse tipo de queima. Ela não é uma queima sustentável numa grande escala. Isso para um indivíduo só, e para um grupo nem se fala, né? Porque ela consome madeira, gera fumaça, gera também resíduos. Claro, isso aqui é uma prática que a gente tem associada com o forno cerâmico. Nesse momento de pandemia, não. Mas para alguns efeitos de coloração que me interessa nesse recorte do meu trabalho, nesse momento do meu trabalho, até mesmo uma forma de testar e incorporar essas práticas de queima cerâmica ancestrais. Nessa forma de acontecimento que essa queima cerâmica com fogo, né, e madeira, a gente também tem que pensar que ela, num contexto amplo e em larga escala, ela não é recomendada por infinitos motivos, né? Essa peça aqui era bastante comprida e precisou criar uma extensão lá naquela lata de 18 e ela litros. acabou quebrando porque ela é muito complexa e também eu fiquei curiosa e acabei abrindo o forno antes da hora. Essas são peças baseadas nessas imagens das covas abertas durante a pandemia, né? Em lugares diferentes. Você foi uma outra peça também usando esse tipo de queima, que é um projeto de imobiliário, que seriam várias dessas para pensar essa ideia de conversar, de uma conversa que se dá com a mediação de plantas, né? É quase uma maquete, né? É uma peça projeto. Peça-projeto, vaso. Isso foi um ábaco, né, que nós fizemos, porque aqui a minha filha começou com as lições de matemática, e aí eu fiquei pensando nessa ideia do ábaco, né,
contando coisas, e aí nós fizemos as peças de cerâmica e todos os outros materiais foram coletados de caçamba também, a madeira, uma madeira legal, bambuzinhos. Então, para quem não conhece, falar um pouco do Jardim Sem Governo, que é um trabalho mais que foi até 2018, agora eu não sei como ele está, porque a última vez que eu fui lá, ano passado, esse lugar que eu digo que ele está nas bordas, né, do capitalismo, da cidade, né, do urbanismo, né, esse lugar um pouco um ponto cego, né, baldio, que está na margem do sistema, mas onde acontece uma série de negociações ali também. Então, ele aconteceu no bairro da Barra Funda, aqui em São Paulo. Eu, na época, trabalhava numa empresa que ficava do lado, trabalhei 2 anos nessa empresa, e aí eu percebi que na rua onde eu trabalhava existia toda uma comunidade de catadores que vivia da coleta de resíduos, né, e da venda deles. E na mesma rua, uma pessoa vinha e comprava esses resíduos e ficava ali o dia inteiro com uma balança. Então, os catadores iam vindo, iam chegando, e ao longo do dia era muita circulação. E essa pessoa que comprava, no final do dia, ia embora. Mas os resíduos ficavam guardados ali, papelão, uma série de metais, né, que são preciosos, que têm algum valor. E algumas dessas pessoas moravam ali, e essa população, essas pessoas mudavam também. Mas uma delas ficou ali, que é o Bahia, né, que eu falei para vocês, até metade do ano passado. E o projeto, diria que teve mais ou menos fim com o meu desligamento dessa empresa, e também à medida que entrou todo um projeto ali de a construção de um edifício do lado. Então, muita gente, a construtora começou a oferecer dinheiro para as pessoas que estavam ali, inclusive aqui aparece o Regis, né, que era quem comprava. Ele recebeu um dinheiro para não ficar mais ali comprando resíduos. Então, realmente começou um processo de retirar aquelas pessoas e toda aquela vida de lá para a construção desse empreendimento, né, imobiliário, esse residencial. Mas, enfim, a partir do momento que eu percebi que tinha todo esse comércio ali, e, ao mesmo tempo, existia um ponto d'água. E um ponto d'água dentro da cidade é uma coisa assim, a gente não... Realmente a ideia do oásis, né? Quando a gente pensa o que é uma bica d'água. Aqui mesmo em São Paulo tem coletivos que trabalham só com nascentes, né? De trazer a nascente novamente à vida, né? De fazer ela emergir para as pessoas fazerem uso dessa água para lavar roupa, mesmo para banhos, para alimentação. O pessoal também molhava os papelões para eles pesarem mais. Tem isso também, tem essas manhas, né? Eles usavam água para molhar os papelões para eles ficarem mais pesados na hora da pesagem. E aí eu percebi que ali tinha essa possibilidade de estar criando um agenciamento com toda a vida que tinha ali para estar trazendo plantas, porque também essas pessoas que trazem os resíduos, eu percebi que tem muitas plantas descartadas em São Paulo, porque talvez um pouco diferente de Florianópolis, que muitas pessoas ainda têm um quintal, né? Aqui isso já não é diferente. Então, se a planta já não está mais muito bonitinha dentro do vaso, ela se torna descartável, pega uma doença. Então, você encontra com muita facilidade plantas na rua, né? E aí eu fiz o convite para o... E às vezes ela saiu do projeto arquitetônico ou da paisagístico, assim, e ela simplesmente é descartada, né? Porque a planta é tratada como mais uma mercadoria, como um objeto, um acessório, né? Sem vida, um acessório. Algo que decora. Algo que decora, sobretudo. Então, a partir do momento que ela perde a utilidade, o interesse, ela é descartada como qualquer outra coisa. Então, eu fiz o convite para os catadores com os quais eu estabeleci, né, mais diálogo, para tratarem trazendo essas plantas. E aí eu instalei prateleiras lá, suspensas, porque... Bom, deixa eu explicar também.
eu tive que conversar com várias pessoas, entendendo que esse lugar, ele não existe um dono dele. Também por isso que é interessante a ideia de não governo. Existem vários poderes ali dentro que incidem sobre esse espaço. Então, você tem que negociar, entender mais ou menos todos eles, para conseguir, de repente, fazer parte, né, dessa assembleia de vida, né, se for para dizer. Né? E, no fim, eu consegui negociar, eles acharam que tudo bem, eu não ameacei, né, em nenhum momento falei, porque acho que quando você vem com a ideia de um jardim, até falar um pouco dessa ideia de jardim, né? Que é uma palavra perigosa, porque o jardim, e eu uso muito eles nos meus trabalhos, né? Chamo de jardins. Mas não trabalhando o jardim dentro dessa ideia, desse lugar só de contemplação, né? Idílica. Eu compartilhei o link ali específico do jardim para todos também poderem olhar direto, assim, a Lívia está mostrando. Mas esse jardim como uma segunda natureza, né? Talvez até uma terceira, se você põe outras interações ali, aonde vão estar em troca, assemblagem, toda uma rede de interespécies, né? Vegetais, pessoas, minerais, ciclos, né? Então, acho que o jardim ele é esse lugar privilegiado onde acontece toda essa pluralidade mesmo de vida. E não à toa que ele é a metáfora mesmo do início, né? Aparecem vários mitos, né? Mas, enfim, ele assusta também, porque quando você vem com a ideia de jardim, ele vem com uma ideia aristocrática, uma ideia de limpeza, de higiene, embelezamento. Várias pessoas falavam... Várias pessoas, quando eu falava desse projeto, diziam, mas por que você não vai lá, limpa? Por que você não dá uma melhorada? Por que você... Eu falei, mas não é... A ideia não é essa. A ideia era não transformar o que estava acontecendo lá totalmente, porque o que era mais importante lá era as pessoas e a vida que elas estavam conseguindo ter a partir daquele lugar, que era um lugar especial e de possibilidades para elas. Então, esse projeto ele não poderia se sobrepor ao que já existia lá. E esse foi o pacto que eu tive quando eu falei do projeto para o Regis, que é o que comprava resíduos, para as pessoas que trabalhavam lá, para o dono do... como é que se diz? A pessoa que era dona por trás dessa parede, né? Era um estacionamento de uma concessionária. Conversei com ele, e para ele eu já falei o contrário, né? Porque essa pessoa é proprietária, investidor, e ele quer escutar algo justamente o contrário, que o jardim vai civilizar. Inclusive, até dizer que, para mim, a ideia de jardim vem muito, eu sou de família, como é que se diz? De família, não, de origem germânica, interior de Santa Catarina, e lá a ideia, para minha avó, ela diz que o jardim, ele é esse lugar aonde você é um lugar moral, né? É um lugar que você vai demonstrar que você é uma pessoa civilizada. Para um alemão lá do interior de Santa Catarina, no caso minha avó, o jardim é isso. Ele é essa aparência. Mas aí voltando à questão, para dentro de casa é um pouco aqueles filmes do leste europeu, um pouco acontece toda uma série de atrocidades e violências, e agressões, né? E abusos que o jardim ele mascara, né? Então, o jardim também ele tem essa coisa dócil, que é legal, é boa, porque a gente sabe, quando a gente fala de flor, de plantas, acho que para vocês, para o coletivo, tem isso, né? Sempre tem uma coisa muito positiva, né? Junto com a ideia de plantio, de cultivo. Mas no jardim, na ideia de jardim, isso às vezes é usado, né? Para esconder e para justificar uma prática destrutiva que está por trás, abusiva, de poder. Se for pensar todos os projetos de jardins megalomaníacos, né, o Versalhes, o que é aquilo? É uma demonstração de poder sobre pessoas, sobre a natureza, né? E desvio de curso de rio. Desvio de curso de rio, desabrigo de pessoas. Não é à toa que teve a revolução.
Mas então não era a ideia, no jardim, para descontento de muitas pessoas, não houve esse embelezamento através de um jardim, né? Mas o jardim como lugar posto à prova o tempo todo, posto à prova. Tanto é que ele tinha muitos ciclos, eu não sei se aqui no site isso dá para ver. Tinha momentos que eu achei que não ia mais rolar, porque ele ficava coberto de papelão. E tem uma foto. Esse foi o momento. Eu falei, não, acabou, agora não vai ter mais. Tem umas fotos que, olha, 2 metros fácil de papelão. Assim, aí, de repente, dali a uma semana, uma das pessoas que trabalhava lá pegou todas as plantas e levou para outro canteiro, sabe? Então, era um lugar onde você via o gesto de sobreposição, mas, de repente, você via o gesto de ressurgência novamente. E de habitação. E de habitação. E o jardim. Tem espelho, tem uma foto aqui. E tudo isso, assim, dizer que é importante. Tomando banho. Que é um lugar de relações humanas. O jardim, ele usa, um pouco como aquela maquete, né? Ele é um dispositivo para estar se relacionando socialmente. Então, ele era desculpa para eu estar lá também conversando com as pessoas. E a escuta é muito importante, porque, cara, as pessoas, você desarma, você chega, assim, nas pessoas só de escutar, as pessoas querem ser escutadas, sabe? Elas precisam contar as histórias delas, e as pessoas que estão na rua, não sei, a Priscila deve saber disso. Como... Enquanto essa imagem toda vai compondo... Né, o que salvava o jardim, na verdade, era o exercício de escuta constante. Então, isso era sempre uma pergunta, mas ele é independente de mim? Ele vai ter uma vida própria? Ele tinha, mas eu também precisava, de vez em quando, estar lá renovando, através da escuta e da conversa, esses laços, né? Para o projeto continuar existindo. Aberto, ao mesmo tempo que era hipercoletivo, ele também era aberto para individualidades, como colar espelhos. E tem uma imagem de Jesus Cristo. Ah, sim, não vinham só plantas, né? Vinham Jesus Cristo, Santinho. Nossa, Santinho tinha um monte. Teve uma vez uma das pessoas que trabalhava lá falou que tinha visto o demônio lá, numa das partes, e depois disso ele pôs uma santa. Então também tinha um sentido de um lugar de culto mesmo, né? Um lugar de afeto. Eu via um pouco assim, era um lugar importante para renovar. Importante para mim, porque eu via que ali eu renovava também o sentido de reconstrução mesmo. A gente ali reconstruía a nossa ideia, reconstruía uma ideia de relação entre pessoas e a paisagem. Então, eram ciclos de vida e morte constantes, né? E muitas pessoas passaram por ali, muitas coisas aconteceram, coisas legais, coisas não tão legais, mas... E agora, não sei se alguém tem alguma pergunta, eu vou falar um pouco do Jardim de Passagem, que a Priscila perguntou. Foi um trabalho que ele aconteceu pela primeira vez em Joinville, depois ele foi feito nos Estados Unidos, mas eu não estava junto, porque esse momento que ele aconteceu em Joinville era dentro de um edital intercidades, que a ideia era fazer a mesma ação, intervenção, performance em Joinville e numa cidade lá, Lansing, nos Estados Unidos. Só que lá eles iriam performar, realizar para você. Então... foi bem bacana, no caso foi dentro de um ônibus, né? E aí você distribui plano, primeiro é importante ter um grupo, aí esse grupo vai subir dentro desse ônibus, cada um fica num ponto, né? Dessa linha de ônibus, e à medida que esse ônibus vai passando, que aí tudo isso tem que ser combinado, né? Tem toda uma combinação prévia. As pessoas vão embarcando e vai gerando esse jardim dentro desse, inesperado dentro do ônibus. E aí foi feito em Joinville, em São Paulo, em Sorocaba, lá em Lansing, e Florianópolis, que eu fiz também, uma vez. E é sempre diferente, sempre diferente. Talvez em São Paulo tenha sido a vez que menos teve
foi menos legal, porque... E, curiosamente, foi a vez que teve realmente recurso para fazê-lo, né? Que foi dentro do edital do Rumos Itaú, então pude pagar todo mundo, pude filmar a ação, mas São Paulo, eu acho que São Paulo, para quem já, não sei, o Marcos que morou aqui, sabe, às vezes você realiza ações aqui, intervenções urbanas, as pessoas já estão mais vacinadas, né? Elas já têm, elas não ficam mais surpresas. E cidades pequenas sempre tem uma coisa de se conversar, sabe? As pessoas, elas são menos, elas quebram mais a barreira assim, para conversar umas entre as outras, né? Porque a performance vai acontecendo e as pessoas começam a conversar entre elas para entender o que está acontecendo. E aí eu sempre instruo para cada uma dos participantes, performers, inventar uma história, né? Para dar conta para narrar para essa pessoa que pergunta e não revelar, que é uma ação artística, poética. Gente, só tenho a agradecer a vocês por essa manhã, assim, foi muito incrível. Eu já sabia que o trabalho de vocês era lindo, mas vocês compartilharem os entres, né, o processo todo foi muito importante, sim. Bueno, agradecer a todo mundo aí por estar junto no sábado. Estar junto é ótimo, né? Mas a gente está junto, de certa forma, né? Trocando ideia, dentro das possibilidades que a gente tem. Muito obrigado, gente. Seguimos. Se fala, um beijo. Beijão. Beijo, Carol. Beijo, Sil. Beijo, Laura.